Se a pessoa narcisista nunca vai mudar o comportamento dela, então do que adianta eu aprender a colocar limites? Eu achei muito interessante essa pergunta, tá? Eu tava falando aqui, né, você sabe que toda segunda-feira eu gravo um vídeo falando sobre mitos acerca de transtornos da personalidade e quase todo dia eu posto algum vídeo falando sobre comportamento humano, psicologia e com muita frequência eu falo dos transtornos da personalidade do cluster B, que são os que eu mais entendo, são os que eu mais estudei. Meu TCC, inclusive, foi sobre borderline, então eu tenho um pouco mais de experiência com esses transtornos, né? E aí eu vi que algumas pessoas estavam se perguntando, assim, se questionando e debatendo entre elas nos comentários de um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube. Algumas argumentando, assim, que colocar limites é essencial, que não precisa de contato zero, e outra pessoa argumentando, assim, bom, mas se a pessoa nunca vai mudar de comportamento, então por que eu vou colocar limite? Vai adiantar alguma coisa? E olha que interessante essa pergunta. A gente costuma pensar, no primeiro momento, que colocar limites é eu explicar para a pessoa o que eu quero de tal forma que ela faça exatamente o que eu quero. E isso até faz parte do limite, isso pode ser uma consequência do limite. Mas o limite não é sobre eu controlar o comportamento do outro, porque na prática, se eu acho que o limite só adianta quando eu digo para a pessoa o que eu quero e ela faz o que eu quero, ou eu digo para a pessoa o que eu não quero e ela imediatamente deixa de fazer, isso é uma forma de controle, assim, seria um controle direto sobre, bom, eu falo e a pessoa faz, ou eu peço para a pessoa não fazer e ela não faz. Porém, embora isso seria muito bom para um relacionamento, na prática não é assim que acontece. Não há garantias, pelo menos, de que aconteça dessa forma. Então, como que a gente coloca o limite? Qual é a finalidade do estabelecimento de um limite? Por que ele continua sendo importante mesmo que a pessoa não mude o comportamento? Simplesmente porque o estabelecimento de limites não é sobre como eu controlo o comportamento do outro para que ele supra todas as minhas necessidades na hora que eu quero e do jeito que eu quero. O estabelecimento de limites é como que eu aviso ao outro quais são os meus limites e antecipo a ele que a consequência de violar os meus limites será algum grau de punição. Essa punição pode vir a partir de um comportamento aversivo meu, pode vir de um bloqueio, pode vir de um afastamento, pode vir de um rompimento de uma relação, de um rompimento de uma amizade, haverá consequências. E isso é importante. Então, em suma, o estabelecimento de limites é sobre delimitar o quanto eu entrego para o outro. Se eu coloco limite na pessoa, eu estou delimitando quanto a pessoa tem da minha atenção. Talvez ela não vá mudar o comportamento dela nunca mesmo. Mas eu delimitei, eu expliquei a ela que aquele comportamento não me agrada, aquele comportamento não é compatível com o que eu espero em uma relação, aquele comportamento não é condizente com quem eu sou ou com quem eu estou buscando me tornar, e, portanto, eu vou delimitar o quanto eu entrego para a pessoa e o quanto ela tem acesso a mim. Eu até falei em outro vídeo que existe um passo a passo para você fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, eu vou resumir aqui, e se vocês tiverem dúvidas sobre como fazer isso da melhor forma, podem deixar aqui nos comentários também. Então, vamos lá. Você está em um relacionamento com a pessoa. No mundo ideal, tá, o que acontece? No mundo ideal, você já tem tanto autoconhecimento que você já sabe para você o que é tolerável e o que é intolerável. Aquilo que é tolerável, aquilo que te frustra, mas você tolera, é aquilo que você nunca vai brigar com a pessoa por isso, portanto, isso nunca vai virar um assunto. E aquilo que é intolerável vai ficar muito claro para a pessoa desde o primeiro dia que você sair, no mundo ideal. Na prática, nem sempre a gente consegue fazer dessa forma. Então, no mundo prático, no mundo real, no mundo possível, o que acontece? A gente sabe mais ou menos quais são os nossos limites, vai descobrindo outros durante o relacionamento. A pessoa faz alguma coisa que nos machuca uma vez, a gente fica constrangido, fica com vergonha, fica com receio, não quer incomodar, não quer ser rude, não quer parecer uma pessoa crítica, controladora, chata, e não fala. Aí a pessoa repete aquele comportamento uma, duas, três vezes e vai repetindo. Bom, isso não é o cenário perfeito. Esse não é o cenário ideal. Mas ainda assim, dá para estabelecer limites. Da seguinte forma: se você já tem um histórico de tolerância disso, então você tem que começar admitindo isso. Chegar para a pessoa e falar: olha, fulano, fulana, eu sei que você sempre agiu assim e eu posso até ter dado a entender que eu não me importo. Porque de fato eu tive dificuldade de explicar para você, mas na prática, preciso que você saiba, eu não gosto disso. Então, esse é o primeiro estabelecimento de limite. Aí você pode colocar uma regra. Olha, eu acho que isso não é saudável para um relacionamento.
Eu acho que um casal que quer crescer juntos não pode ter esse tipo de restrição. Pronto, explicou a regra, esse é o primeiro nível do limite. O primeiro nível é um nível muito sutil de intervenção, é um limite muito indireto. Se funcionar, perfeito, mas é importante que você não crie expectativa. Então você falou para a pessoa, você reconheceu, olha, eu sei que talvez eu possa ter deixado no passado aí você agir assim sem que eu tivesse falado nada, mas na prática isso me incomoda, isso é um limite para mim, e eu acho que um relacionamento para dar certo tem que ser diferente. Nível um estabelecido. Nível 2 qual é? É quando a pessoa repete esse comportamento e aí agora você vai acrescentar como você se sente. Chega para a pessoa e fala, fulano, fulana, então, lembra que semana passada, há uns dias atrás aí, eu falei para você que isso me incomoda? Pois é, você fez de novo. E assim, eu acho que eu não fui claro daquela vez. Realmente isso me incomoda e eu me sinto até desmotivado a continuar investindo aqui. Fico pensando até que a gente não combina. Pronto, colocou um outro limite. Vamos supor que a pessoa repita o comportamento. Ela está te mostrando que vocês são incompatíveis. Mas ainda assim, a gente, tendo empatia, tendo um grau de habilidades sociais, a gente vai dar um tempo para a pessoa tentar mudar o comportamento dela. Então a gente espera a pessoa tentar mudar o comportamento e chega para ela e fala: então, fulano, lembra que eu falei para você já 2 vezes, falei no momento que eu me incomodava com isso, depois na segunda vez eu até fui mais específico, né? Te expliquei como eu me sinto e tudo, e realmente, assim, ó, eu quero que você saiba que isso é muito importante para mim. Realmente, se a gente for ficar juntos, eu acho que isso não deveria continuar assim. Então, se isso continuar acontecendo, saiba que eu vou repensar nossa relação. Qual é o terceiro nível, então? É quando você ameaça uma punição. Uma punição não é uma coisa perversa, não é uma violência, não é você se sentir no direito de agredir a pessoa só porque ela te machucou emocionalmente, não é nada disso. Não é nesse nível de perversidade. É apenas uma punição justa, proporcional ao estabelecimento de limite. A punição, na verdade, é o estabelecimento prático do limite, né? É você delimitar, então, o que você disponibiliza para a pessoa. Mas então, até o terceiro nível, você vai ter que ter tolerância. Você vai tolerando que a pessoa tenha tempo de avaliar o comportamento dela, de pensar, de reavaliar, e você deixa alguns dias correrem. Se a pessoa repete o comportamento, aí você chega para ela, é a conversa mais difícil de ter, e aí você aplica a punição. Aí você comunica, olha, eu venho tentando falar, veja, você está colocando um limite só porque aquilo é intolerável. Você não vai terminar com a pessoa, ficar ameaçando terminar por qualquer coisinha, por uma frase que a pessoa disse, por uma mensagem que ela não leu. Daí, pelo amor de Deus. Agora, aquilo que é intolerável, aquilo que viola uma regra importante para você, que viola um princípio de valor seu. Bom, aí há que se ter limites. Então, nesse caso, você já falou uma, duas, 3 vezes, explicou para a pessoa que aquilo é importante para você, explicou como você se sente, comunicou que haveria consequência e a pessoa repetiu. Então, seja por intenção ou não, seja consciente ou não, seja por achar que você está blefando ou não, seja por subestimar a sua estabilidade emocional ou não, isso não vem ao caso agora nesse momento. Fato é que a pessoa fez, agiu de novo e te mostrou que vocês são incompatíveis. Aí, não apenas você tem o direito, mas tem o dever para manter a ordem na relação. Chegar para a pessoa e colocar o limite final. Olha, então eu entendo, já que você repetiu pela quarta vez esse comportamento, eu entendo que ou você não concorda comigo ou somos diferentes, então é melhor encerrarmos por aqui. E aí segue sua vida. E se tiver dúvidas sobre como lidar com isso, sobre como lidar com o recomeço, assista o vídeo que eu vou deixar aqui no final, que é sobre por que nunca se vingar de uma pessoa narcisista, mesmo que na prática, às vezes não é narcisista, é só aquela pessoa que te frustrou, que te magoou e você acha que é narcisista. Mas de qualquer forma, é importante não se vingar da pessoa, é importante priorizar você, sua vida, seu autocuidado, seu autodesenvolvimento, seu estudo, seu aprendizado, sua carreira. Isso vai ser muito mais benéfico e producente para você. Então, se tiver dúvidas sobre esse tema do limite ou sobre algum tema relacionado, deixa aqui nos comentários que eu interajo com você também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.